Meu querido aprovado, antes da gente responder a próxima questão aí da UEMA, vamos apresentar para você essa reação, que é a reação de saponificação. Então, olha só, o que é a reação de saponificação? Logicamente, a reação de saponificação é aquela que produz sabão. Mas a partir de quem, Sandrão? A partir de um triglicerídeo, que é o óleo ou uma gordura, reagindo com hidróxido de sódio, formando um glicerol, ou também conhecido como glicerina. Mas o que é um triglicídio? Se você observar, eu tenho aqui, ó, na cadeia dele, eu tenho um oxigênio entre uma carbonila e um carbono. Então esse cara aqui é um éster. Beleza? Esse cara é um éster. Ou éster feio. Deixa eu ver se eu escrevo mais bonitinho. Esse cidadão aqui é um éster. Beleza? Esse hidróxido de sódio, ele é uma base. Ele é uma base lá da química inorgânica, né? Quando a gente estuda ácidos, bases, sais e óxidos, ele é uma base, beleza? O glicerol, se você observar, eu tenho no glicerol aqui, ó, OH ligado a um carbono saturado, ou seja, eu tenho aqui, faltou fazer aqui nesse desenhozinho, a ligação, né? Aqui entre os carbonos, ó. Beleza? Como também faltou aqui, ó. Faltou fazer a ligaçãozinha aqui. Porque aqui, se você observar, ó, eu tenho um outro éster aqui, eu tenho um outro éster aqui, ou seja, um triéster, né? E aqui eu tenho um triálcool, ó, OH ligado a um carbono saturado. Isso aqui é um álcool. E produz o nosso querido sabão. Quem é o sabão? Se você observar, o sabão, ele tem um OH entre um cátion. Esse cara aqui é um cátion, né? Carga positiva. Ele é um cátion. Ele tem um cátion ligado ao oxigênio e o oxigênio está ligado a uma carbonila. Isso aqui faz um grupo funcional que a gente chama de sal. Aliás, grupo funcional não. O grupo funcional caracteriza o sal orgânico, o sal derivado de ácido. Então esse cara aqui é um sal orgânico. Então a reação de saponificação, na verdade, é a reação de éster com uma base inorgânica, formando um triálcool, porque eu tenho 3 OH, e um sabão. Aí, nós vamos agora responder justamente a questão que ele está pedindo. A questão aqui, vamos lá, deixa eu... A nossa 7ª questão, que ele fala o seguinte, ó. Vamos lá, 7ª questão. Foi uma questão da UEMA 2024, primeira fase, embora o vestibular da UEMA em 2024 não tinha segunda fase, né? A seguir, reproduz-se a fala da senhora Francisca Nascimento, coordenadora geral do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. O Babaçu, nada se perde, do Babaçu nada se perde. Da palha, cestos, da folha, o teto das casas, da casca, carvão, do caule, o adubo, das amêndoas, óleo, sabão e leite de coco, do mesocarpo, uma farinha altamente nutritiva. A gente diz que a palmeira é nossa mãe. Então tá aí a imagenzinha, né, das quebradeiras, né, de coco Babaçu. E aí ele vai fazer a pergunta da questão. Eu vou até aproximar um pouquinho aqui para a gente responder essa questão aí. Vamos lá. Que ele fala o seguinte, ó. Cadê o... Oxe, cadê o... Aqui. Você tinha sumido? Foi o lapisinho de Sandrão. Tinha sumido. Ele fala o seguinte. A partir da amêndoa de Babaçu, a quebradeira de coco se utiliza de um conhecimento tradicional em fazer sabão. A reação feita entre Babaçu e o sabão na química se refere ao produto da reação de saponificação do óleo extraído da amêndoa com uma substância encontrada facilmente nos mercados. A função química dessa substância é classificada como: qual é a substância que a gente encontra no mercado? Você viu ali que a reação de um éster, que não aparece aqui,
com uma base inorgânica, que é o hidróxido de sódio. Então, letra C. Beleza? A saponificação do óleo extraído da amêndoa com uma substância encontrada facilmente no mercado. E a pergunta é: a função química dessa substância classificada como base? É uma base, hidróxido de sódio, NaOH, tem um OH hidroxila, é uma base. Bacana? Vamos fazer agora, meus queridos aprovados, as questões de reações orgânicas, começando pela reação de adição. Questão número 1 do nosso material foi uma questão da UEMA de 2010, primeira fase. Aliás, 2010 tinha primeira e segunda fase ainda, né? O benzeno, produto altamente tóxico, pode ser transformado em condições especiais em 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaciclohexano. Um poderoso inseticida agrícola através da reação. Aí dá aqui várias reações e pergunta qual delas seria. Então vamos lá, quem é o benzeno? O benzeno é um cidadão que ele tem 6 carbonos com 3 duplas e 3 simples alternadas. Tudo certo? Beleza. E cada carbono desse tem um hidrogênio. Até aí a gente já sabia, beleza? Só que eu quero transformar ele no ciclohexano. Vamos começar pela cadeia principal. 6 carbonos. Então eu tenho uma cadeia fechada. Bacana. 6 carbonos, ciclo, cadeia fechada, 6 carbonos. 1, 2, 3, hexacloro quer dizer que eu tenho 6 cloros. Então eu tenho um cloro aqui, 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 um cloro aqui. Beleza? Sandrão, como é que você sabe que é um em cada carbono? Porque ele falou aqui, ó. 1, 2, 3, 2 passitos bailante Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você for fazer a contagem da nomenclatura, você vai ver que é 6. Lógico que você está vendo que cada carbono aqui só tem 3 ligações. Isso quer dizer porque cada carbono aqui está faltando um hidrogênio. Beleza? Então vou colocar aqui para a gente o hidrogêniozinho de cada carbono. Cara, eu tenho que colocar aqui dentro do benzeno 6 cloros. Certo? Olha aqui os 6 cloros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quer dizer que esse benzeno, ele reagiu, fez uma cloração, ele reagiu com Cl2. Na verdade, 3 moléculas de Cl2, né? 3 mol Cl. E para que eu conseguir isso, observe que aqui só vai ter ligação simples e aqui tem ligação dupla. Isso quer dizer que eles quebraram a ligação π. Por quê? Quebrando a ligação π, cada carbono que tinha uma dupla começa a ter agora uma valência livre para receber justamente os 6 cloros que vão entrar aqui. Certo? Que reação ele fez aí? Sempre que você tem dupla ou tripla no reagente, aparece apenas ligação simples, né? No produto, você observa que eu tenho 2 compostos, né? O benzeno e o 3Cl2. Isso aqui ele não falou na questão, mas você teria que saber quando você estuda a reação de adição, né? Quando você tem aqui dupla ou tripla e aparece apenas só ligação simples em um único composto no produto e só ligação simples, então houve aqui uma reação de adição. Bacana? Questões. Agora vamos fazer as questões aqui, ó. Do aluno fera. As questões de reações orgânicas, reações de esterificação. Questão 1 do nosso material, a questão da OEMA 2011, segunda fase adaptada. A palmeira de babaçu, Orbigine proletaris artis, bastante difundida na flora maranhense, produz uma amêndoa com uma composição típica do óleo com odor bastante agradável, que é muito apreciada na culinária maranhense. Esse óleo apresenta uma consistência diferente em relação aos demais óleos, devido a encontrar-se na sua composição predominâncias de triacilglicerídeos de cadeia relativamente curtas, por isso adequadas para fins cosméticos. Um dos componentes predominantes do óleo do babaçu é o ácido palmítico. Qual o nome do composto orgânico derivado da reação de esterificação do ácido palmítico com etanol? Se você está aqui na nossa plataforma,
assistindo nossa revisão, você assistiu a aula de esterificação antes, né, para a gente poder responder essa questão. Mas mesmo que você não tivesse assistido, você podia saber o seguinte. Ele me deu um dado na questão, ainda foi bonzinho. Ele me deu a reação, um ácido carboxílico, que é o ácido palmítico, reage com álcool, né, radical ligado ao H, produz éster e água. O que você tem que saber? Qual é a fórmula do éster? A fórmula do éster é carbonila ligado ao oxigênio. Esse oxigênio vai estar entre a carbonila e um radical. Então aqui ficou fácil. Por quê, Sandra? Porque é o seguinte, meu brother. Deixa eu colocar outra cor aqui, tá? Da carbonila para cá, o final é ato. Da carbonila do OH para cá, o final é ila. Então olha só. O éster, que é esse cara aqui, ele é derivado da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, ácido carboxílico, não deu para botar aqui. Então, o éster, ele é derivado da reação de ácido carboxílico mais um álcool. Vai produzir éster e água, beleza? Só que essa partezinha aqui, ó, que tá a carbonila, veio do ácido. E essa partezinha aqui do oxigênio veio do álcool, beleza? Então a parte que vem do ácido carboxílico tem o final ato, e aqui vem do álcool tem final ila. Então, se esse cara reagiu com etanol, então preste atenção, etanol tem quantos carbonos? Et tem 2 carbonos, né? Então vai ficar como o nome? Vai ficar o ácido palmítico, vai ter o final ato, então fica ácido palmiato, né? Palmitato, né? Você tira o final ico e bota o ato, fica palmitato, então palmitol tá fora. Palmiteto também tá fora, porque o éster produzindo a partir desse cara tem o final ato, então vai ficar palmitato, só que agora daqui para cá tem o final ila, que é a parte que veio do álcool. Quantos carbonos tem no álcool aqui? 2. Aqui eu tenho 2 carbonos no álcool. Então o final é ila. Então fica etila. Então o nome desse ácido, desse éster, né, formado a partir dessa reação, seria palmitato de etila. Então ácido palmítico com o etanol, et 2 carbonos, vai ter o final ila, beleza? Por exemplo, se eu tiver aqui um carbono, se eu tiver um ácido com 2 carbonos, beleza, vai reagir com o metanol. Eles vão produzir éster, como? O OH do ácido se liga com o hidrogênio do álcool e forma H2O. Beleza, então eu formo aqui H2O, tá aqui o H2O. Mais o éster, que vai ser a união de quem? Vou unir a carbonila e a quantidade de carbono que tem neles com o oxigênio que está ligado aqui ao outro radical. Então você teria isso aqui, ó. CH3, dupla, oxigênio, CH3. Essa parte veio do ácido e essa parte aqui veio do álcool. Só que aí a gente separa aqui no meio, né? Daqui para cá o final é ato. Quantos 2 carbonos tem aqui? Quantos carbonos tem aqui? 2. Então é et. Então fica tá no ato de quê? Quantos carbonos tem aqui? 1. Final ila. Metila. Etanoato. Deixa eu fazer aqui, vou ficar bonitinho. Ou menos feio, né? Então vai ficar etanoato de metila. A nomenclatura do éster é assim. Daqui para cá o final é ato, daqui para cá o final é ila. Então letra D. Vamos fazer agora, meus queridos alunos, as questões de polímeros. Bacana? Começamos por
polímero de adição comum e adição I4. Os polímeros de adição se dividem em três, na verdade ainda faltou mais um aqui, né? Polímero de adição comum, polímero de adição I4 e copolímeros também, beleza? Então, primeira questão do nosso material, a questão da UEMA 2020 PCD, primeira fase. Vou subir aqui para a gente ver aqui. Então, vamos lembrar o seguinte, o que senão? Polímeros, poli, quer dizer vários, né? Muito. Meros quer dizer partes. Então, o nosso assunto aqui é sobre reações de polimerização. Então, ele fala o seguinte, a figura abaixo representa uma reação de produção do poliestireno, um polímero resultante da polimerização do monômero do estireno. Trata-se de uma resina do grupo dos termoplásticos, cujas características residem na sua fácil flexibilidade ou moldabilidade sob a ação do calor, que a deixa em forma líquida ou pastosa, e a matéria-prima dos corpos descartáveis de látex e barris de chope e de várias outras peças de uso de utensílio. Então tem aqui o estireno, observe que o estireno tem uma dupla ligação aqui, né? Tem dois carbonos com a dupla ligação, e aqui a reação eu tenho poliestireno, quer dizer, vou ter várias partes desse estireno, quer dizer o quê? Que quebrou essa ligação dupla, isso ocorre nos polímeros de adição. Então, característica do polímero de adição, ele vai vir com a dupla, isso, uma dupla só se for adição comum. Se for adição 1 e 4, ele vai ter duas duplas, certo? Mas aí o copolímero seria a reação com o polímero de adição, que só tem uma dupla, com o polímero de adição 1 e 4, que tem duas duplas. Mas uma característica do polímero de adição é que é um monômero só, um mono, ou seja, uma parte. Isso quer dizer o seguinte, que uma cadeiazinha carbônica, por exemplo, uma partezinha desse cara, deixa eu só mostrar para você de uma maneira fácil. Então, eu tenho aqui uma cadeia carbônica, faz de conta que isso aqui é uma cadeia carbônica. É só a título de ilustração, tá? Não quer dizer que ela seja uma cadeia fechada. Ele é uma parte, beleza? Aí eu quebro a ligação π dele, que vai se juntar com outro, eu quebrei uma ligação π, eu quebrei outra ligação π, e eu estou formando aqui várias partes. Então eu tenho um polímero. E os polímeros estão aí ao nosso redor, em nossa casa, né? A gente é rodeado de polímeros, beleza. Mas a característica de um polímero de adição é que ele é formado pela mesma partezinha, tá vendo? Beleza? Então eu tenho aqui o estireno, que quebrou a ligação dupla, aí eu tenho um outro estireno aqui, ó. Aí por isso que às vezes aparece umas chavezinhas aqui para dizer que esse aqui é o monômero, tá? Esse aqui é o monômero, e esse aqui é o monômero, e essa aqui é a partezinha do monômero, porque se você for pensar direitinho, eu quebrei essa ligação dupla para aqui. Para aqui entrar um outro estireno também, né? Beleza? Outra valência livre para entrar um outro estireno. E assim vai. Bacana? Beleza? Observe que aqui sempre é dividido as mesmas partezinhas, ou seja, os polímeros de adição são formados por monômeros iguais. Bacana? Então, ele vai aqui para a pergunta da questão, que não é uma pergunta difícil, e faz aqui o seguinte, ó. Com base na equação da polimerização do estireno, essa transformação é denominada como reação de quê? Reação de adição. Então, é uma reação de adição. Eu estou quebrando aqui, ó, uma ligação dupla, e você vai lembrar, né, quando eu tenho carbonos e eu quebro uma ligação dupla, que um carbono fica com a valência, o outro com outra valência, e alguém entra aqui, né, então eu tenho uma reação de adição. Então eu tenho aí uma reação de polímeros de adição. Então grava polímeros de adição comum. Como é que são classificados? Polímeros de adição comum, adição 1 e 4 e adição e copolímeros. O de adição comum é esse tipo aqui, ó, que tem apenas um monômero, ou seja, ele forma polímeros com apenas a mesma parte de repetição. Tem uma dupla só. O de adição I4 também é a mesma parte, só que ele tem que ter duas duplas, tá? A adição I4 tem que ter duas duplas.
O monômero tem que ter duas duplas, tá? Que vai formar esse polímero de adição I4. E os copolímeros são aqueles que são formados por, em resumo, uma cadeia carbônica que tem um monômero com uma dupla só, com um cara que tem duas. Aí vai formar esse outro polímero. Bacana? Meus queridos, questão sobre petroquímica agora, tá? Petróleo, craqueamento, gasolina e etc. Então, vamos fazer aqui nossa questão 1, questão da UEMA 2010, segunda fase adaptada. Aquela questão que para a gente não perder a questão, né? Eu adaptei ela para múltipla escolha. Em matéria do jornal, o Imparcial, online, e aí tem o acesso dele aí, com manchete: Petrobras e governo assinam protocolo de refinaria em Bacabeira. É anunciada a implantação da refinaria Premium, a maior da América Latina, com capacidade para processar 600 mil barris de petróleo dia, devido ao elevado conteúdo energético e da possibilidade da conversão de vários produtos. A implantação de uma refinaria desse porte causará um forte impacto na economia local. Deixa eu diminuir aqui. Baixar, né? Com base na composição predominante do petróleo em hidrocarbonetos. Petróleo, para quem não sabe, é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. E no processo de destilação, terá maior número de carbonos em menor ponto de ebulição, respectivamente. Então, ele me dá 4 aqui, ó: gás, gasolina, óleo diesel, resíduo. Aqui entra o petróleo aquecido. Então, o petróleo, ele entra. Isso aqui é um processo chamado de destilação fracionada. Destilação fracionada. Você vai lembrar lá quando a gente estuda em substituição de misturas, a gente estuda a destilação fracionada. Então, a destilação fracionada consiste em separar misturas homogêneas através do ponto de ebulição. Numa torre de refinaria do petróleo é o seguinte: os hidrocarbonetos que se formam mais acima são os que têm menor número de carbonos. Então, o número de carbonos, eles aumentam nesse sentido, tá? Então, eu tenho aqui, ó, número de carbonos. Número de carbonos. Então, o número de carbonos vai aumentando. Então, o gás natural tem menos carbonos que a gasolina menos que o óleo diesel e menos que o resíduo. E, logicamente, quanto mais carbonos você tem, maior vai ser o seu ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição aumenta também nesse sentido, certo? O ponto de ebulição também aumenta nesse sentido. Então, os caras mais para cima são os caras que têm menos carbonos. Então, eles são mais voláteis. Então, outra setinha aqui para nós. Então, os caras mais voláteis, ou seja, aqueles caras que têm maior facilidade de passar para o estado gasoso, volátil. Os caras mais voláteis, ou seja, maior facilidade de passar para o estado gasoso, são os caras que estão mais acima da torre de destilação. O que é que ele quer na questão? Ele terá maior número de carbonos e menor ponto de ebulição. Bom, maior número de carbonos são os resíduos. Maior número de carbonos é o que está mais abaixo aqui dos 4, né? E o que tem menor ponto de ebulição que está mais acima, gás. Então seria resíduo e gás. Letra D. Questãozinha fácil, mas você tinha que lembrar desse sentido aqui, né? E saber quando é que aumenta o número de carbonos, ponto de ebulição e volatilidade. Beleza?